Olá, gente. Eu estou aqui nesse vídeo para que nós façamos a correção do nosso simulado, certo? Eu tenho sentido muito a falta de compromisso de muitos alunos, né, do 8º ano com os trabalhos de história, de estudos regionais e de ensino de religião. Essas três disciplinas são fundamentais para a formação de vocês. Eu preciso do retorno. Eu preciso de interesse. Não sou eu, mas todo o nosso conjunto educacional de Juazeiro precisa de vocês, de alunos. E a gente, como professor de história, nós temos muita responsabilidade para com isso, porque vocês são, de certa maneira, o nosso futuro. E história é feita todo dia. E o nosso futuro depende desses nossos dias de hoje. Então eu quero que vocês pensem bem nisso e vejam o que aconteceu no passado, através das nossas aulas, para que no presente vocês possam melhorar a vivência das pessoas, né? A partir de novas ideias, de novos momentos de conciliação entre pessoas e pensamentos que venham à melhoria da vivência das pessoas, né? E não... mas para isso é muito complicado. Enquanto estamos em formação, e eu estou falando isso para que vocês realmente se formem pessoas maravilhosas, com entendimento, com estrutura de pensamento. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é muito difícil, porque todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem sua dificuldade de viver nesse mundo, certo? Tem problema de saúde, tem problema financeiro, tem vários problemas, né, gente? Mas a gente tem que procurar a melhor maneira de se adequar a essa realidade nossa, né? E para isso nós temos um caminho, que é o saber e o conhecimento. Esse conhecimento é que vai trazer para a gente uma possibilidade de viver melhor, certo? Uma possibilidade não, ele é concreto. Você tendo conhecimento, é concreto, é real a possibilidade que você tem de viver melhor nesse mundo, de ter uma vida bem mais... Não é o dinheiro, gente, o dinheiro é importante, mas ele em si, ele não traz para você a felicidade que você tem que ter. Ele em si, ele traz muita felicidade, porque você vai, assim, ele vai fazer parte da felicidade, mas ele em si não traz o conhecimento, tá? Pelo contrário, ele tira muitas vezes. Então vamos lá. A primeira questão é: qual é o nome da revolta? Gente, a gente trabalhou revolta. A gente tá trabalhando revolta. Aquela primeira revolta, essa daí é fácil, né, pra caramba. Revolta colonial. A primeira, uma das primeiras, do século XVII, né, 1600 e lá vai alguma coisa. Nós vamos ter uma rebelião contra a coroa portuguesa. Veja só, gente. As rebeliões já existiam nessa época. As pessoas já se revoltavam com as estruturas sociais, com a maneira como os poderosos lidavam com o dinheiro, com a forma de organização e a subsistência das pessoas. Certo? Então, nós vamos ter
a revolta que ocorreu no século XVII, na capitania de Maranhão, que todos os nossos estados eram capitanias. A capitania da Bahia, a capitania do Rio de Janeiro, a capitania de Pernambuco, certo? A capitania do Ceará, certo? Então, todas essas capitanias eram assim que se chamavam os estados nessa época, na colônia, né? No Brasil colônia, quando o Brasil era o quê? Colônia de Portugal. O Brasil nem sempre foi do jeito que é. O Brasil antes era um protetorado, vamos dizer assim. Quem mandava aqui eram os portugueses. Tiravam o que queriam e levavam lá para Europa. Vendiam e lucravam com o Brasil, com as suas riquezas do Brasil. Então, ó, essa revolta aqui foi a revolta dos irmãos Beckman. Esses irmãos se revoltaram contra a colônia, a coroa, né? Contra a coroa portuguesa, pois eles queriam que os impostos e a maneira como a coroa conduzia o comércio dos seus produtos fosse menos onerosa para eles. Então, essa é uma revolta de caráter elitista, porque quem iniciou essa revolta foram os irmãos Beckman, que faziam parte da elite maranhense, ok? Então, aqui é a letra C. E a segunda questão, nós vamos ter: as rebeliões ocorridas na América Ibérica tinham como líderes pessoas da elite e outras que compunham os segmentos mais pobres da sociedade. Esse daqui é outra rebelião. Nós vamos ter as rebeliões que vão ser iniciadas pelos os grandes proprietários de terras, e nós vamos ter aquelas rebeliões que também foram iniciadas pelos proprietários de terra, mas que faziam parte também se bem que todas elas, os homens pobres, os homens que eram, de certa maneira, empregados desses caras que eram donos de terra, certo? Então, eles iam para... Quem é que ia para frente lá do combate, da guerra, da revolta? Diz assim: olha, eu vou morrer e vou lutar por isso. Eram os pobres coitados. Não eram os irmãos Beck. Se bem que esses caras aí, eles foram pegos e foram mortos. Mas quem ia mesmo assim no início eram os caras lá, os pobres, certo? Da população. A Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais e tinha como foco o controle da extração de ouro. Dois grupos rivalizaram em busca desse controle. Lembra, gente? É tão bom a gente dar aula para vocês com as convicções e com as certezas que vocês aprenderam, pelo menos na nossa explicação. Lembra, gente, que eu falei para vocês desses grupos, né? Os dois grupos que rivalizaram em busca desse controle. Um grupo representado que haviam descoberto o ouro nas minas do lugar, e o outro que chegava de vários lugares à procura de fixarem e ganharem com a extração de ouro. Quais eram esses dois grupos? Gente, eu posso até estar enganada, tá? Porque às vezes eu me confundo, mas eu acho que eu trabalhei isso com vocês. Se não, trabalhei assim na sala de aula que eu tô falando, porque esse ano foi muito complicado, né? Então, às vezes a gente passa assim pela cabeça da gente. Eu não me lembro se eu dei essa aula para vocês das revoltas na colônia. Mas o que eu sei é o seguinte, que eu passei para vocês na plataforma, certo? Isso eu tenho certeza. Então, vocês têm um livro, essa daqui é dada essa questão. Dada, porque vocês têm lá no livro essa questão aqui, a guerra, os emboabas. Quem eram? Os emboabas eram quem? Os mineiros. E os bandeirantes chegaram lá de São Paulo querendo tomar as minas dos emboabas. Por isso que ocorreu essa rebelião e esse conflito entre a guerra que a gente chama a Guerra dos Emboabas, porque esses dois grupos rivalizaram e quem ganhou foram os bandeirantes, infelizmente. Certo? Em Pernambuco, no século XVIII,
Aqui outra revolta. Em 1710 e 1711, ocorreu uma guerra entre representantes dos latifundiários, dos latifúndios, que representavam os olindenses, que era lá em Olinda, porque Olinda fica próximo, vizinha a Recife. É outra cidade, tá? Olinda é a cidade, Recife, mas são vizinhas. Mas os olindenses, antigamente, Recife fazia parte de Olinda, certo? Era só um lugar só. Mas com essa revolta, que é a revolta dos mascates, né? A gente chama que é a Guerra dos Mascates. Nós vamos, que são os comerciantes de Recife, que vão dizer assim: olha, olindense, quem traz dinheiro para cá é a gente que está vendendo todo dia lá no Porto de Recife. Olha, o Porto de Recife, ele vem beneficiar muito aquela área ali que era de Olinda, né? Mas passou a ser agora, a partir do momento que a guerra é apoiada, os comerciantes que tinham mais poder econômico são apoiados pelo a coroa portuguesa. Então eles ganham a guerra, certo? E aí Olinda perde aquele território todo e os oligarcas, que eram donos de terras, saem perdendo o seu poder sobre aquela área, tá? Gabarito letra B, e beijos e até a próxima, gente. Até